pessoal erra muito. Abian. Me chamam de Abian, Fabian, Abian. Agora o máximo foi a Binoan. A Binoan tem uma história engraçada justamente lá dessas regiões assim do Brasil profundo. Eu fui num lugar no Acre e tinha um Abinoan lá. E a lenda era que o cara virava lobisomem. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. O Josué até me lembrou, pessoal. Segunda semana do mês de setembro. E aí? Na paz? Na paz. Firmeza total? Firmeza total, mais um ano se passando, né? Estamos com um convidado sensacional na mesa. Gosto muito dessa pessoa. Para diversos assuntos, inclusive. Para diversos assuntos. É isso, pessoal. Então, como de sempre, como praxe aqui no TechSec Podcast, não se esqueça de comentar aqui as expectativas de vocês para o episódio de hoje. Combinado? Dê like, curta, compartilhe, porque o EP de hoje é bombástico. É isso aí. A gente vai escalar. Já vou deixar uma analogia aqui para vocês. Boa. A gente vai escalar o papo de segurança, anos 90, 2000 e como que a gente está hoje. Fechou? Antes da gente iniciar, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. É isso aí, Gu. Eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers, que é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. Está sentindo dificuldade para engajar a sua equipe nos treinamentos de cibersegurança? Mas você já parou para pensar se o conteúdo realmente conversa com a realidade dos seus colaboradores? Se esse é o seu problema, a Hacker Rangers tem a solução. Com uma metodologia totalmente gamificada, a plataforma transforma a jornada de aprendizado de um game saudável, trazendo os colaboradores para dentro de um universo de cibersegurança de forma prática e dinâmica. E o melhor, os assuntos abordados são ligados ao dia a dia dos seus colaboradores. Aquele golpe que ele viu no jornal tem conteúdo sobre isso. Perigos e datas comemorativas? Tem também. Então, está esperando o que para gamificar agora o programa de conscientização em cibersegurança? Acesse hackerrangers.com e vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Pura abrange desde a identificação e mitigações de ameaças e fraudes online até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Pura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! A segurança proativa começa aqui. A TrendMicro é uma plataforma completa em cibersegurança, protegendo muito além dos endpoints. Com a Trend Vision One, ela junta a inteligência artificial, anos de estrada e muita visão estratégica para entregar segurança integrada, da nuvem ao dispositivo, da rede aos dados. Líder global, a Trend está com a gente mostrando que evoluiu e o quanto a sua empresa pode evoluir junto. Quer saber como? O link está aqui na descrição desse episódio. Tamo junto, Trend! E ela, G2 brindes personalizados, então, para você que é pessoa física, pessoa jurídica, que quer eternizar as memórias com brindes espetaculares e inesquecíveis para o seu negócio, para o seu evento, para o seu time, contate agora a G2, que vai fazer a diferença no seu negócio. Todos os contatos para os nossos parceiros e patrocinadores você encontra aqui na descrição desse episódio. Valeu! Indo agora para um cara que vem diretamente de 021. É isso aí. Rio de Janeiro, Brasil. Alô, tropa! Nosso convidado é profissional na área de tecnologia de informação há mais ou menos 25 anos. Dentro de cibersegurança, 20 anos de experiência. O Gustavo era um baby, quase um baby. A gente tá aqui por conta desse cara. Exatamente, o cara que cortou o mato quando estava alto. Exato. Possui graduação em gestão de processos gerenciais, MBA em gestão de segurança da informação, mestrado no programa de pós-graduação em segurança internacional e defesa na Escola Superior de Guerra, com expertise na condução de projetos estratégicos de segurança da informação e participação ativa em compliance, possui domínio das melhores práticas de segurança da informação, atualmente é consultor e especialista em cibersegurança, atuando como CISO na empresa de sua autoria, eu diria assim, a Kimoshiro, que nós falaremos sobre ela no episódio de hoje, e também é professor da área no IBMEC.
Senhoras e senhores, façam muito barulho, escalem essa montanha das curtidas e dos compartilhamentos para ele, Abian Laginestra. E aí? Tudo Seja bem? muito bem-vindo, meu amigo. Isso aí. Solta as palmas, produção. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Segunda vez, hein? Acho, Terceira vez. Terceira vez. Terceira eu vez. acho muito inspirador o TechSec, né? E é isso. Eu acho que a gente está escrevendo uma história. Talvez daqui a 5, 10 anos as pessoas não saibam o que era isso antes, mas a gente sabe. Então, sou muito orgulhoso do trabalho que vocês estão fazendo. Pra gente é um prazer e é muito legal a descrição que o Gu narrou aqui, porque você, a tela do Windows, galera, quando a galera vê a tela do Windows com aquele mato bem baixinho, o Abian não viu assim, tá? Ele tava totalmente alto. Então pra gente é uma honra ter uma pessoa que de fato viveu lá nos tempos primórdios de segurança e tal. Ele viu a tela Obrigado. preta. Eu vi a tela Exatamente. preta que eu tava Exatamente. cavando, era só prompt do Exatamente. Linux. Exatamente. Mestre, temos presente pra você, então isso aqui no Opa. final é pra você levar, Opa. beleza? Não são materiais decorativos. Minha filha que vai adorar, porque os meus presentes são automaticamente dela. Boa. E aí, deixa eu até fazer um parênteses aqui. Como é a terceira vez, pede uma música. Passou 3 vezes no TechSec, é assim, no susto Eu mesmo. vou dificultar a vida de vocês, hein? Então dá-lhe, olha pra câmera e fala, Vamos música. ver se eles acham. Badges Are Burning, do Midnight Oil. Ó, É uma chapa. boa. E aí nós vamos direto pro nosso momento Fun Fact, beleza? Momento Fun Fact com o mestre Abian. Tan, tarararam, tan, tan. Vai lá, mestre. Bom, eu sou escalador e quem me conhece sabe que eu vivo de gestão de risco às 24 horas do dia. Porque de 9 às 6 é no CNPJ, é ganhando pão, e o restante ou é treinando ou é vivendo a montanha. Aqui Mocheiro tem o logo da montanha, não é à toa. E a montanha tem um significado muito especial para mim. Não só do ponto de vista de trabalho, né? A montanha, para os Axaninkas, que é a minha etnia, né? Ela significa um lugar de refúgio. Existe uma música do Iron Maiden que fala Run to the Hills, corram para as montanhas para se salvar, porque os índios de diversas etnias na América do Norte, Central e América do Sul corriam para as montanhas literalmente para fugir. Então, a montanha tem esse significado. E eu faço isso. Eu escalo montanhas, é o que mantém a minha sanidade. Então, eu gerencio riscos dentro e fora de ACIA. Quantos anos? Eu escalo desde 2008. Então, estamos indo aí para quase 20 anos. Que legal, E cara. por que começou? Qual foi a motivação? Pois é. Sabe aquele cara workaholic que não consegue desligar do trabalho? Na época, minha terapeuta me disse: você precisa desligar do trabalho. Aí eu fui correr, não desligava do trabalho. Fui pedalar, fui nadar, fui fazer N coisas e não desligava do trabalho. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga desligar. E aí eu vi um pessoal escalando na Floresta da Tijuca. Eu falei: vou fazer uma aula disso aí. E aí, escalar realmente você precisa estar focado lá, porque não dá para você estar escalando e pensando no debug que você não conseguiu fazer. Então, foi a minha parte terapêutica, eu diria. Que legal. Você é um cara inspirador, viu? Saiba Eu disso. agradeço, espero. Não, com certeza. Vamos fazer um salto aqui. É claro que você foi uma das primeiras pessoas que participaram do TechSec quando ainda era mato, quando ainda era apenas áudio. Ficando velho. Mas vamos tentar recapitular. Conta um pouco sobre sua história, quem era o Abian antes de acessar as áreas de cibersegurança. Cibersegurança era algo que já estava ali nos seus desejos da adolescência, de infância, tecnologia no geral, ou não? Surgiu do nada na tua vida? Então, as pessoas normalmente escolhem uma profissão, né? A profissão me escolheu, né? E isso tem a ver com a minha origem de vida e com temas muito sensíveis para mim. Quando eu nasci, o meu pai tinha 52 anos. 52 anos, em 1975, era de fato uma pessoa idosa, né? Então, quando eu alcancei meus 7 anos, meu pai já tinha 59 anos, né? E ganhava uma pensãozinha dele, a gente tinha uma vida muito rústica, muito simples. Era uma casa de telha que chovia dentro, tal, e ele tinha um único bem, que era um Corcel 1, né? E ele
por algum motivo, né, ele quis que eu fizesse curso, né, de computação. Naturalmente, né, década de 80 não existia curso de computação para uma criança de 8 anos no Brasil. Sim. Mas ele foi lá, conseguiu comprar um TK-85 para mim, me deu um monte de livro, eu fui lendo, né, e aprendi a fazer Basic, Fortran. E, assim, foi isso. Meu pai escolheu a profissão para mim numa coisa que... E de lá para cá eu não parei. Então, e aí a coisa da cibersegurança, ela nasce para mim quase que automaticamente, que ao mesmo tempo que eu via coisas funcionando, né, ciberneticamente, eu queria vê-las parando, queria introjetar código, saber como alterar. Fazer o Então, reverso. foi fazer o reverso. Então, foi muito natural para mim isso. Então, a minha história, né, profissional, eu falo que começa em 1988, quando eu pego o meu primeiro TK e começo a brincar. Mas a minha história profissional mesmo começa em 1994, quando eu ainda um bebê mesmo, né? Eu comecei a dar aula, né, de Microsoft Caramba, Office, velho. Windows, nesses micro alguma coisa que ficou muito famoso nessa década. Trabalhei para todos eles. Nem sei porque eu não estou milionário, porque desde muito cedo eu comecei a trabalhar. E aí foi essa um pouco a minha história, né? Então, na época, eu já fazia pequenos ataques em ICQ, em BBS, né? Fazia bug reverso em Novel Network, em Linux, então foi Como que era a cena de cibersegurança dentro desse seu contexto? Anos 90. Não existia, né? Assim, a cena de cibersegurança, excelente pergunta. Não existia, né? E até diria, para as grandes empresas, isso foi melhorar em 2000 alguma coisa, né? 2002, mas assim, era uma coisa muito misturada, infra com segurança, era uma coisa muito, muito frugal. O que acontece é que tudo era misturado, né? Então, você não tinha a questão da proteção do código. Por quê? Conhecimento, né? Eram poucas pessoas que trabalhavam com microinformática. Então, naturalmente, era uma coisa segura. Mas eu tive a sorte Entendi. de conseguir um livro, né, que se chama The Orange Book. Pouca gente sabe. E para você, The Orange Book, as cores do círculo de cibersegurança, red, blue, white, gray, purple, existem por causa desses livros militares americanos que têm várias cores, né? O Orange Book tratava da operacionalidade e capacidade de defesa dos sistemas. Então, ele categorizava, por exemplo, todos os sistemas, né? Então, por exemplo, sistemas aeroviários, de Boeing, aviação, né? Na época era o sistema mais seguro do mundo, porque não tinha rede de broadcast. Ainda né? Mas você tem uma categoria dos sistemas. E eu tive a sorte de pegar, ler, fui aprender inglês para ler, mas não existia essa preocupação. Existia no meio militar, mas essas coisas não tinham criptografia, era uma coisa muito rudimentar. Tava distante, né, do digital, né? Totalmente. Ô, mestre, agora, na verdade, eu vou pedir pra vocês, apertem os seus cintos, que a história vai começar. Ô, mestre, quando pra você, que você começa a ver a mudança do TI, de infra para segurança? Quando é que você vê os primeiros sinais? E eu vou complementar. Hoje em dia, na era da informação para tudo, a gente joga lá no GPT, no Google, o que é tendência. Então já tem um monte de coisa trazendo o que é tendência. Nessa época, a gente não sabia se segurança ia ser uma tendência, o que ia mudar. Já pensou o podcast naquela época? Segurança não vai dar em nada, não. Esse negócio é só um negócio que tá... Tem muito isso. Sério? Como que foi, então, quando começou a aparecer isso, mestre? Então, primeiro pelas primeiras ameaças, né? A primeira ameaça se consolidou muito como os vírus, o worms, né? Então, pensa, tinha um vírus específico para desalinhar leitora de disquete. Vocês googlam aí, tá? Para saber o que é disquete, que vocês não vão saber o que é. O vírus ele foi criado com a função de causar um pane físico na leitura do disquete, né? E outras coisas, né, que você tinha a ideia de inutilizar ali a microinformática, né? Inclusive o ransomware, né, é o novo do velho.
Ele resgata um pouco essa coisa quando inutiliza os seus sistemas e o poder computacional de uma empresa, de uma instituição. Então, na década de 90, os worms eram muito com essa. Então, teve o Melissa, teve o I Love You. O I Love You foi um vírus que teve uma quebra de paradigma, porque você ali já começa um preâmbulo da internet que a gente conhece hoje. Então, ele já era multifacetado e já passava através do protocolo TCP, IP, e conseguia passar de computador para computador. Então, ele afetava sistemas bancários. Mas o hackeamento, né, que a gente conhece hoje, ele nasce naturalmente da tentativa de extravasar dados bancários. Né? Isso é o velho que continua novo. Né? Óbvio que hoje a gente tem várias vertentes, né, dos golpes. Né? A gente sabe que o crime digital hoje Evoluiu, né? evoluiu, tem vários nichos. Mas o nicho básico, que é a extração de dados, continua mais atual do que nunca. Então, na década de 90, você sai desses vírus de paralisar a máquina, né? Tinha um vírus, por exemplo, que reescrevia BIOS. Então, você perdia o seu microcomputador. Desalinhava a cabeça de disquete, limpava a trilha zero do HD. E como eram equipamentos muito caros, e lembra, na década de 90 a gente estava saindo da reserva de mercado de informática no Brasil. Então você conseguir um equipamento desse era muito difícil. Quando vieram os PCs, né, você teve a abertura do mercado e você teve a explosão dos cursos de microinformática, montagem e manutenção de micro, que eu dei aula disso também, você começa a ter novos vírus, que aí era o Melissa, o I Love You, que aí já tem uma coisa ali de danificar os sistemas, mas com o poder que a gente fala de perfídia. Perfídia é um termo usado por pessoal militar, em específico marinha, de você se camuflar por uma camuflagem desonesta. Né? Então esses vírus faziam isso. Ele se camuflava nos sistemas e ficava se replicando. Né? Nada novo até agora. Né? Esse mecanismo continua até hoje. Então, na década de 90 era isso. Você fez um apontamento aí importante. Você achava que segurança era algo que ia ficar ali, não ia evoluir? Você comentou sobre isso. Não, então, eu mesmo, embora estudante e aficionado por essa coisa de fazer reverso, debugar, saber como que funcionava, entender. Quando eu peguei uma distribuição do Linux que a gente podia criar alguma coisa, que eu fiquei enlouquecido, fiquei dias trabalhando com aquilo, parecia um zumbi. A gente não tinha muita essa coisa da defesa, ataque. Para a gente, a cibersegurança, né, naquela ocasião, né, final da década de 90, para mim, era uma coisa natural da microinformática, da informática, e eu, na época, me considerava visionário, porque ninguém pensava nisso. Isso era fato, não era uma preocupação. Começou a ser uma preocupação quando você começa a ter problemas de transferências bancárias, problemas na área business, e aí alguém olhou para isso e falou, opa, né? E aí as companhias de antivírus, Avast, Kaspersky, tinha uma que a gente usava. E óbvio, né? Aqui é importante falar, na época também, embora o Windows estivesse se consolidando, você ainda tinha muitos sistemas que estavam brigando para tirar essa hegemonia da microinformática das mãos da Microsoft. Um sistema operacional que muitos de vocês vão aí chorar era o OS/2, o ARP da IBM, que até para mim hoje era um sistema preemptivo na década de 90, sensacional, depois pesquisem, tá? É um sistema até hoje sensacional, que não se firmou como sistema operacional porque não conseguiu programas para ser feito, né? Mas você tinha esse cenário de worm sendo feito para diversos tipos de sistema, entendeu? Ou hackeamentos, quebras, né, de criptografia 48 bits, gente, pensa.
em Linux, essas coisas mais. Então não tinha muito essa coisa da segurança da informação. Segurança da informação era tão somente uma disciplina de infraestrutura. O Interessante. criador do hacking, do hackeamento, desse termo que você trouxe para nós, a origem era de onde? Você tinha o acesso? O brasileiro, ele mais utilizava, mais consumia, ou ele criava também esses worms, esses vírus na Então, época? historicamente, né? Vamos usar aqui Vamos. questão acadêmica, né? O hack, né? A palavra hack, já muitas pessoas falaram aqui, mas ele remonta ao século XII. O que era o hack? O hack era o especialista em amolar espada de guerra e machado. Que hoje você imagina que é o siso, né? Porque no século XII o cara responsável por amolar um machado ou uma espada de guerra, se ele fizesse mal o trabalho dele, né, alguém não ia voltar para casa. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E aí esse termo ele foi evoluindo. Na Revolução Industrial, ele nasce em meio à engenharia como uma forma de resolver problemas que ninguém tinha conseguido resolver, ou maneiras de otimizar a produção. E aí ele na década de 20, ele começa, né? Tem livros até hoje, né? Eu tenho, inclusive, um The Hacker de escoteiros, né? Que é formas de fazer escoteirismo, né? E aí, na década de 80, começa o hacker computacional e o termo ganha forma que a gente conhece hoje. Mas, na década de 90, o hacker começa intuitivamente na tentativa de desenvolvedores e entusiastas quebrar, né, formas e programas, né? O programa funcionava mal, caía, dava estouro de memória, de você resolver aquilo porque seu recurso era limitado, ou uma forma de ficar mais tempo na internet de escada, de conseguir acesso a material que você não tinha, muita coisa, muito dessa coisa do hacker se perdeu, porque originalmente era uma forma de eu acessar diretórios da BBS, que eram diretórios basicamente Linux, né, como a Deep Web hoje, outros, de acessar esses diretórios e obter material que a gente não tinha acesso por causa da reserva de mercado e outras questões de atraso intelectual do país. Sim. Então, originalmente, acontece isso, e aí, óbvio, isso vai nascendo para um desvirtuamento desse conhecimento, que aí alguém fala, opa, consigo fazer uma maldade aqui. Entendi. Se você fosse escrever uma timeline, então você colocou lá, teve o I Love You, começa a nascer os vírus e tal, aí começa a nascer as marcas, né, as grandes potências aí que começam uma corrida. Quando O Avast, né? Panda, O AVG. A Vira. Putz, eu tinha a Vira. Era o guarda-chuvinha. enfim, estamos lá fazendo essa timeline. O Abian tá escrevendo lá a visão dele. Quando que é que você colocaria o pino assim, pinar assim, falar esse ano aqui foi quando começamos a trabalhar do ponto de vista de maturidade? Eu acho que a virada, né, a década de 2000, né? Quando você começa ali no Windows NT, vira do Windows NT para o Windows 2000 e você começa problemas sérios, né, de redes grandes, de problema de colocar VLAN. O impacto começa a crescer, né? Você começa a ter os firewalls com N proteções, começa a ter os algoritmos de criptografia. Eu acho que 2000 é virada, né? Tanto é que tem o Windows 2000, né? Muita gente, eu fui MCSE, que você começa a ter uma microinformática mais parruda e com problemas reais de compartilhamento de informação e paralisação do sistema por causa de hackeamento. Mas ainda na época, a coisa era muito voltada, a segurança era uma segurança muito security by network, né? Se pensava muito assim, na segurança da rede, né? E se entendia a rede, porque era natural, né? Como um ambiente fechado e livre de grandes preocupações. Eu não entendia, por exemplo, na época, que a identidade do usuário poderia ser um vetor
de acesso indevido. Que legal Olha isso. quanta coisa a gente evoluiu. Uma transformação, né? Uma transformação. Tá pensando, né, Gu? Não, fale mais sobre esse timeline aí a partir de 2000. O que mais mudou? Então, aí, a partir de 2000, a gente tem, né, a melhora dos firewalls, né? Aí tem os firewalls com a capacidade Next Generation que a gente tem, que aí começa a partir mais ou menos de 2006, um pouco antes, um pouco Sim. depois. Começa naturalmente as assinaturas de antivírus, né? Porque antigamente os antivírus eles eram mais ou menos estáticos. Às vezes lançavam boletins de 6 meses, um ano. Aí começou a ser mensal, depois começou a ser semanal, depois diário. E começaram, aí foi a virada de chave, né? Que começaram as atualizações, os patches de sistemas. E esses patches de sistemas se misturou um pouco funcionalidade com segurança da informação. Porque patches, às vezes, era um problema do programa que fechava, dava as famosas telas azul, consumia recurso computacional demais, fazia o processador esquentar, e outros eram falhas grotescas, né, de segurança nos protocolos de rede, né, endereçamento de arquivo no disco, endereçamento de arquivo na ponte norte, no buffer. Então, tinha diversas questões ali que a Microsoft foi tratando, e não só a Microsoft, né? Você tinha o Lotus 123, por exemplo, que tinha vários problemas de segurança, que se atualizava, e SAP e todos os sistemas foram evoluindo, mas muito numa questão de ainda a segurança estar intrincada com a funcionalidade, né? Então, quando eu tinha ali um acesso indevido a uma instrução, eu olhava isso do ponto de vista funcional de ciência da computação, né? E os próprios fabricantes. Ninguém olhava isso muito como uma técnica de invasão, uma técnica de exfiltração. E aí vem os boletins que a gente começa a ver, os CVEs e tal, e a gente começa a entrar nesse game que a gente, né, com a mudança de falhas, começa a ver que com aquelas falhas e com os sistemas desatualizados eu conseguia acesso e conseguia entrar nas redes, né? Então isso, e sempre com a visão de paralisar as operações, deixar as empresas fora do ar. Às vezes hacktivismo, às vezes é só uma questão de ego, ainda sem ter uma coisa muito de monetização. Quando isso vai para a área bancária, aí você começa o cybercriminoso real. Óbvio, estou tirando aqui a parte de defesa cibernética, que é uma coisa militar. Os hackers militares sempre souberam onde procurar o potinho de ouro. Então, estou tirando aqui, estou falando dos hackers do mundo civil. Falando do business mesmo. Excelente. Deixa eu até colocar uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. Uma vez o Cristiano Lincoln, que era meu antigo CEO, ele falou um negócio que eu achei muito legal e vai casar muito com o lance da montanha. Ele falou assim, cara, toda profissão, toda área, ela é uma montanha. Então ela começa, ela vai subir, vai chegar no topo e depois ela vai ter o momento onde ela vai se estabilizar aqui, desceu e caiu. Você vê que segurança da informação nessa timeline, ela já chegou no topo, ela está no topo, ela já está em vias de normalização, já descendo já para começar uma nova era lá atrás, que talvez é IA, que é o que a gente sempre tem falado aqui também. Então o IA está no começo da montanha, para subir aqui, que vai ter muita oportunidade, vai chegar lá no topo ainda daqui X anos. Como que você vê esse movimento, mestre? Pergunta sensacional. Eu não vejo que a gente ainda chegou num ponto de inflexão. Né? Porque a IA não consegue transformar decisões em sabedoria. Isso eu tenho falado para os meus alunos de mestrado, alunos que eu oriento nos cursos superiores, militares, né, alunos do IBMEC. A gente hoje tem a inteligência artificial, a gente não tem a sabedoria artificial. E existe um hiato gigantesco. O mundo está preocupado, a IA vai tomar conta. Sim, é inexorável. A IA vai tomar conta. Mas para a IA tomar conta, ela tem que se transformar em sabedoria. Toda a IA hoje, ela não é sábia o suficiente como nós, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O que eu vejo como ponto de inflexão?
O primeiro ponto de inflexão é, naturalmente, a IA automatizar, né, os processos e os profissionais de cibersegurança, né, ficarem obsoletos. Isso acontece com qualquer profissão. O segundo ponto, né, é que vai ser uma guerra de IA contra IA. Né? Existe um filme que eu super recomendo para todo mundo, que é Red Mountain. Né? Era para ser uma comédia, mas é uma crítica muito forte sobre a questão técnica, sobre a questão de como a economia digital e, né, quem tem os bilionários das techs, né, tem poder de mando no mundo. Então assistam Red Mountain, é bem interessante o filme. Então o que ele fala nesse filme? Ele tem uma IA que cria factoides e fakes e cria desestabilizações civis em várias partes do mundo, e o outro executivo se encarregou de criar um produto que desmente essa IA. Então a gente vai ter uma guerra. Antes disso, a gente vai ter a guerra das IAs. Né? E o que isso vai gerar? Vai gerar vai escalar literalmente o poder computacional. Porque eu vou ter uma IA sendo usada para invadir, construir algoritmo, quebrar a criptografia, procurar CVEs e invadir, e eu vou ter outra IA protegendo isso. Aonde que eu vou ter qual é o gargalo, né? O poder de processamento das empresas, que vai ter que consumir mais computação em nuvem. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, quando a gente de fato começar a ter problemas com a criptografia atual, né, quando a computação quântica entrar. Eu que estou no meio militar, a gente tem muitas discussões sobre essa questão da computação quântica. É uma realidade muito distante para o nosso país aqui da América do Sul. Tá? Existem outras questões que a gente precisa se preocupar. Mas a computação quântica é uma coisa que vai chegar, e na hora que chegar, ela vai reescrever o papel dos profissionais de desenvolvimento, de cibersegurança, de infraestrutura. E provavelmente vão lançar a mão da IA para criar camadas de abstração e bolhas de proteção para os sistemas que tem hoje. Um exemplo, né? Por que se criou o JavaScript? Porque eu tinha sistemas legados, né, de mainframes, que eu não conseguia mais acessar os dados com a microinformática. O Java foi esse middleware que criaram para eu, né, criar essa camada. Então vai ter um middleware que vai possibilitar eu defender sistemas antigos, que muitas empresas estão apoiadas nele, e você não vai conseguir mudar da noite do dia, quando a criptografia quântica chegar. Né? E a IA vai estar no meio disso. Então, eu não vejo, né, esse processo como a gente, em montanhismo, a gente tem a falésia. O que é a falésia? É aquela montanha que chega assim e quebra. Eu não vejo isso como uma falésia, né, onde a gente vai chegar, vai quebrar de repente. Não, esse processo vai ser um processo que vai rampar, vai ser escalonado, e a gente não vai ter um ponto de inflexão. Né? Talvez, olhando 3 anos atrás, a gente, lá naquele data foi um ponto de inflexão. Entendi. Né? Como hoje, a gente hoje sabe exatamente que 2020 foi um ponto de inflexão por causa da Covid. Né? Mas, enquanto a gente estava vivendo aquilo, a gente não sabia se foi 2019, 2020, 2021. Então, eu acho que o profissional de cibersegurança tem espaço, mas é óbvio, né? Como tudo em tecnologia, ele vai ter que se reinventar e lançar a mão de script, né? Feito em IA para economizar trabalho mecânico. Né? Então, não vejo um ponto de inflexão estilo falésia, que a gente vai assim e começar uma nova era. Acho que essa era vai ser assim, até por interesses, né, econômicos, sociais. Porque imagina se alguém descobriu a computação quântica. Beleza, então todos os sistemas de governo... Talvez é que nem o desenho da Kimoshiro, né? Ela faz isso aqui e ela começa uma não outra é à toa, aqui. Exatamente. Pegou. Pouca gente pega essa coisa. Que legal. Mas é isso. Muito bom. Excelente, mestre. Eu tenho, dentro dessa sua citação de, cara, a preocupação não é a computação quântica agora. Nós temos outros problemas para resolver aqui na América do Sul, exclusivamente no Brasil. Você pode citar quais seriam algum desses problemas que nós temos para resolver? Né, assim,
Eu me sinto muito confortável de polemizar, né? A Graça lá do Security Leaders, ela fala que eu me sinto confortável nisso como ninguém. Assim, para além de qualquer questão política, tá? Um país do tamanho do Brasil, né? Com tamanho de população, tamanho de PIB, tamanho de reservas, algumas coisas a gente está atrasado, e não vou falar aqui, né, de culpa de governo e tal, mas foram decisões equivocadas, que é uma rede satelital própria de telecom. É inadmissível um país do tamanho do Brasil não ter uma rede satelital de comunicação própria, e a gente está única e exclusivamente dependente dos cabos submarinos, né? Então, pensa que se tiver algum problema, né, entre as grandes potências, que a gente nem... Né? Cara, vocês são do pré-vestibulando aí, os grandões estão brigando, eu sou aqui do CA, é problema de vocês. Né? A gente vai parar, porque vai romper nosso cabo, Então, o Brasil tinha que ter uma rede de contingência para isso. Puta, genial. Até a briga que teve recentemente Brasil e Estados Unidos, olha, vou desligar o sistema de GPS. Exato. Os países não têm amigos, os países têm interesse. Sim. A outra coisa você acabou de citar, uma rede própria de localização de GPS. O Brasil não é a Bélgica. O Brasil não é um tiquinho, né? Metade da Europa cabe no Brasil. A gente tem dimensões continentais, né? Então, para os militares, é uma força hercúlea defender. Então, assim, rede própria satelital, né? Nem que seja de transbordo ou de backup para comunicações, rede própria de GPS e alguma forma de desenvolver tecnologia de criptografia própria. Não estou falando que a gente vai reinventar a RSA, não estou falando isso. Mas o governo tinha que botar isso via Ministério da Defesa, via escopo de desenvolvimento, como uma questão de soberania nacional e continuidade, vamos colocar, de negócios do Brasil diante disso. Porque né, depois, né, dos Estados Unidos e Canadá, o Brasil é o maior nas Américas. Então, é infantil dizer que não há um interesse no que acontece no Brasil, seja para que tipo de governo for das forças internacionais. Agora, aí as pessoas falam, né, a gente é um país com 300 milhões de habitantes, então você não mexe com um país desse tamanho e com as particularidades geográficas do Brasil à toa. Então isso mantém o Brasil numa posição de certo conforto. Mas eu falo que o conforto às vezes leva uma leniência. Então sim, nós fomos lenientes, para além do discurso político, tá, gente, por favor, de não desenvolvermos essas 3 tecnologias. Né? Eu sei que tem centros de pesquisa no Brasil que tentaram, estão desenvolvendo, mas isso é uma coisa que a gente está atrasado e precisa resolver. Cara, que é perfeito isso. Essa briga de não ter uma contingência, de putz, e aí? Como Desligam fica, lá, né? como que fica? Exato. Sabe o quanto seria danoso? Não, a gente não poderia fazer isso aqui que a gente está fazendo. A gente Sim. não poderia. Você não conseguiria comprar um remédio para uma criança na farmácia que você não conseguiria pagar. Mesmo que o Pix, né, que foi um desenvolvimento do Brasil incrível, né, do ponto de vista tecnológico, tá, gente? A gente não ia conseguir, porque a gente não tem o meio. Né? A gente não teria meios. Então isso é uma coisa que precisa ser colocada em pauta. Até um ponto que você vai saber responder de uma maneira brilhante, Abia, assim. Você vê que é uma prioridade do Brasil, tecnologia, ou a gente ainda não chegou no topo dessa montanha? Não chegamos. Não chegamos porque os interesses privados naturalmente não convergem para isso, né? Ciência e tecnologia acontece no meio acadêmico, né? E o meio acadêmico, por sua vez, tem as suas questões também de patrocínio, de oferta. Uma coisa que países, né, por exemplo, que eu estudei muito, né, da Ásia, conseguiram fazer, e aí eu estou falando Sri Lanka, tá? Própria Índia, Paquistão e outros países conseguiram fazer a ciência e a tecnologia chegar à sociedade. Uhum. Então isso é um desafio do Brasil
que a gente precisa fazer. Quem faz muito bem isso? Né? Fiocruz. Né? Não é porque eu trabalhei lá. A Fiocruz faz muito bem trazer a ciência e a tecnologia para a vida real, prática do brasileiro. E outros. Instituto Butantan. Tá? A gente tem outros centros de tecnologia excelentes. Mas eu acho que a gente precisa melhorar essa questão da tecnologia que se desenvolve em grandes centros, né? Começar a dar frutos no que eu falo no boots on the ground. Ou seja, aqui no terra a terra, né? A gente saber o que tá acontecendo. Então, por exemplo, todos nós aqui tomamos a vacina lá de coqueluche, de febre amarela, desenvolvida no Brasil. Então, eu acho que algumas coisas a gente precisa Cara, interessante isso. chegar para isso, sabe? Do ponto de vista, mestre, de mundo, e aí falando de maturidade de cibersegurança, você até citou algumas coisas do ponto de vista, de novo, de ciência / tecnologia, mas como que você vê a gente a nível de escala mesmo? Como que a gente está posicionado do seu ponto de vista, até com base no seu conhecimento, com base no que você andou, pesquisou e tal? Eu vou falar uma coisa polêmica que as pessoas vão odiar, mas é verdade. O Brasil hoje é um mero consumidor de tecnologia alheia. Né? A gente tem algumas coisas no Brasil, tal, mas assim, você não tem um sistema brasileiro, operacional brasileiro, não tem um protocolo de rede brasileiro, não tem... tem por aí, mas assim, operando, né? Então, por exemplo, a Índia, né, tomou uma decisão, e outros países estão fazendo, por exemplo, até 2027, todos os órgãos do governo indiano não vão ter Microsoft. É uma decisão estratégica de Estado. Vai ter o sistema operacional Maya, que é um sistema Linux desenvolvido por eles. Por quê? Nem foi tanto defesa de Estado, custo. Quanto que o governo indiano daquele tamanho precisa gastar com licença para a Microsoft? Uhum. Né? Então, eles desenvolveram e outros países seguem a mesma tendência. A gente precisa ser uma Índia? Não. A Índia, na década de 70, formou batalhões de analistas de sistemas porque eles decidiram focar. Não estou falando isso. Mas a gente, sim, né, precisa encontrar um meio de produzirmos tecnologia própria. E aí, quando eu falo tecnologia própria, não é produzir artigo científico. Tá? Sim. Sou do meio acadêmico, quem é acadêmico me desculpe. Não quero um paper, um PDF. É desenvolver teu paper, o PDF, fazer uma prova de conceito e rodar. Né? É necessário muito dinheiro, muito investimento. Sim e não. Como é que o Pix saiu do papel? Sim. Atenção. Um projeto como o Pix saiu do papel. Entendeu? Então eu acho que é uma questão... É dinheiro? Claro, é dinheiro, mas é vontade. E prioridade, né? O que é prioridade? Então, assim, se a prioridade de autonomia tecnológica não entrar na agenda nacional para além, tá, de visão política, visão acadêmica, visão empresarial, visão governamental, que essa tríade é indissociável nos países, né, não se fala mais países de primeiro mundo, né, nos países desenvolvidos, né, você não tem uma economia, uma sociedade estabelecida se você não tiver o governo, a indústria privada, né, o meio privado e a ciência e a tecnologia. E esses três meios precisam falar bem. Né? Você pega os próprios Estados Unidos, pega a Alemanha, pega a Índia, pega a China, pega a pobreza da China 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que eles se transformaram. Ah, tá bom, não vamos falar da Índia e China, porque já são gigantes, beleza. Então pega a Indonésia. Pega quantos itens de desenvolvimento da Indonésia hoje eles têm que estão à frente do Brasil. Porque eles têm problemas sociais como a gente tem? Tem uma escala de desigualdade gigantesca? Tem. Mas a gente resolve um dia de cada vez. Sim. Né? Então, por exemplo, um bom caminho talvez fosse alguns mecanismos para a indústria bancária, né, que sabidamente é a indústria que mais consome cibersegurança no Brasil, começar a ser desenvolvido. Um protocolo próprio, uma criptografia própria, que seja imune a agências de espionagem internacional, enfim.
Tem N caminhos aí para se debater, mas isso é... Não, outro perfeito. Incrível, né? Falta esse, na minha visão, esse acordo. Eu acho que acho não, né? Pelo que eu tenho visto, nós pensamos em programas, em projetos no geral, não só de cibersegurança, de 4 em 4 anos, e não tem uma continuidade. Então, se eu tenho um governo de direita ou tenho um governo de esquerda, eu praticamente anulo o que o cara tinha Reseta, pensado. né, velho? Então a gente não consegue ter, por exemplo, o que tivemos lá na Índia, que você falou, Sim, acho que em Índia, 1960, China, de um plano, olha, daqui a 50 anos eu quero que o Brasil esteja dessa maneira. Porque fraciona, cara. Não é legal. Daqui 4 anos, o que aquele cara pensava, eu não concordava. Então anula, aí vai de 4 em 4 anos a gente nunca evolui. Ou tem continuidade ou tem recorte, né, velho? Fica muito ruim. Exato, velho. Não Vocês tem um falaram acordo. um ponto muito importante que aí remete justamente para o ponto que eu amo e é um ponto que é um dos pontos pelo quais também aqui Mocheiro existe, que é essa questão do conhecimento social. Quando você pega o sistema SESI-SENAI, sistema Firjan, né? Por que funciona tão bem? Por causa disso. Não teve essa quebra de modelos governamentais na estrutura de ensino. Você foi ensinando técnicos e tecnólogos ao longo de décadas. Sim. Né? Eu tinha um amigo que fez torneiro mecânico no SESI, depois foi trabalhar, aí com o emprego conseguiu entrar para engenharia e tal, mudou a vida dele e da família. Por quê? Porque processo de educação, de formação, não é processo de governo, é processo de Estado, que é uma coisa muito diferente, né? Porque aí lança processo de educação não sei o quê. Aí acaba o governo, seja municipal, estadual, federal, aquilo, né, com seus erros e acertos acaba. Então todo aquele legado não tem continuidade. Sim. Então esses países, né, Paquistão, Índia, China, Sri Lanka, Indonésia, tiveram programas de formação profissional em tecnologia de longo prazo, long term. Então imagina, se a gente lançasse, vamos desenvolver pessoas de cibersegurança, pessoas de desenvolvimento, pessoas de IA, para suprir o mercado interno e também ser mão de obra externa, como a Índia fez. Né? Então, vira um celeiro. Né? Agora, isso são formas que a gente precisa entender para além, né, do nosso quadrado, para além das nossas questões menores. Exato. Né? Falando em corrida, falando em atraso. É uma aula, né, velho? Falando em corrida, falando em atraso. E aí, pegando até o recorte, que foi muito legal que você fez quando você falou, ó, os caras criaram um batalhão de um exército lá de analista de segurança. Vamos falar de mídia, segurança na mídia. Hoje, tá comum aqui, e o Gu colocou muito bem lá quando eu tava colocando na pauta, ter o assunto, ter a pauta de segurança da informação em série, em novela, em música, sei lá, qualquer lugar. Você acha que isso já rolou lá atrás, por exemplo, nesses países que já desenvolveram, e a gente está fazendo alguma coisa que eles já fizeram lá atrás? Porque para eles já foi comum, sabe? Eles passaram por isso. Sim. Faz sentido? Não, eu acho que faz sentido, mas a gente precisa do seguinte, a força do mainstream, ela é enorme e é mundial. Acontece que, quando vocês eram adolescentes, jovenzinhos ou crianças, esse mainstream chegava no Brasil num hiato maior, né? Agora, por conta dos streams pagos, da mídia social, ele chega muito rápido. Então, vou falar essa frase, não vai ser a mais inteligência, as meninas me desculpem, a objetificação da cibersegurança como tema, ela acontece mundialmente. E ela acontece justamente porque tem uma conexão psicológica e de mídia com os anos 80. Interessante. Vou explicar. A figura do hacker, né? Ela tem essa figura endeusada, mas hacker é bandido, tá? Fique bem claro isso, por causa da década de 80. A década de 80 formulou, né, todo o imaginário de CSI que a gente tem até hoje. Então, por exemplo, vocês não consumiram diretamente Alien, o Oitavo Passageiro, mas vocês sabem quem é
consomem mídias que se inspiraram nele e eventualmente até consomem. Jornada nas Estrelas, né? Star Wars, né? Tem muitos de vocês que nunca viram o Yoda num filme real, mas sabe quem ele é. E o hacker nasce nesse contexto, né? Como essa figura mítica, né? Estilo Robin Hood, que em 2 segundos consegue invadir o sistema. Então, primeiro, o hacker que consegue invadir sistema só com quebra computação quântica, tá? Tem muita pesquisa e muita paciência em engenharia social. Existe um paper da CIA, já da década de 90, sobre o problema das lixeiras, que os caras iam nas lixeiras do prédio pegar senha. Então, sempre a engenharia Não social é mágica, só para a galera entender. Então, esse hacker e essa figura se mantém até hoje, no imaginário coletivo. Inclusive, a gente que está no ramo da conscientização, e eu gosto muito nas minhas palestras, eu mostro várias imagens de um casalzinho idoso, que já trabalhou com COBOL, ainda está trabalhando provavelmente hoje, se sabe COBOL ainda está ganhando rios de dinheiro, uma família, e aí mostra o hacker. Cara, 80% das pessoas falam que o hacker é o cara do capuz. O cara não, a pessoa do capuz, que pode ser qualquer um dos elementos da foto, né? Mas essa figura, né, tem a figura do Anonymous, opera no imaginário coletivo mundialmente. Até na Ásia isso tem. Uhum. Mas por quê? Porque essa figura mexe com a questão daquele conhecimento que eu não tenho acesso. Daquela coisa do neófito, né? Daquela pirâmide, daquela pedra filosofal que só ele tem acesso, que eu não tenho acesso, poucas pessoas têm acesso. Então, tem essa áurea de mistério em torno de hacker. A áurea do bruxo. A áurea do bruxo, exatamente. Excelente, Gus. Que faz com que, né, todas essas séries que lançam sobre ciberespionagem e tal, entre, né, como top séries assistidas. Incrível, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, sim. Porque naturalmente traz muita mentira, né? Porque o que ia ser desses filmes se não tivesse mentira? Mas traz muita reflexão. Faz as pessoas quererem aprender, faz as pessoas pararem o cara de cibersegurança no almoço, no café e entender, faz as pessoas que às vezes nem são pessoas da nossa audiência, falar aí, vou lá perguntar no TechSec Podcast sobre isso. Então, eu acho que é positivo. Perfeito, entendeu? perfeito. Você vê a abordagem, você acabou de reforçar essa questão da abordagem de pessoas que até então desconheciam o tema, assistiu uma série. Na novela passada, acredito eu, da Globo, tinha um hacker lá, então já é algo sendo apresentado para a população. Mas do ponto de vista até como empreendedor, não mais somente como um profissional técnico de cibersegurança como você é. Você vê que pessoas te abordam justamente por conta da mídia que o Josu trouxe aqui. Cara, eu vi um comercial na TV, Abian, pode ser que meu WhatsApp esteja desprotegido. Me ajuda. Você vê que já, a mídia já tem ajudado, as campanhas de conscientização já têm ajudado tem ajudado, novo passo? Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui que os profissionais de cibersegurança vão rir. Né? Tem ajudado, mas a coisa de alguém pedir para eu hackear o WhatsApp, Facebook, Instagram, do cônjuge, continua até hoje, é impressionante. Você não muda, né? Cara, a quebra de privacidade continua sendo, mas sim, continua, e eu acho isso ótimo, né? Mas tem um ponto interessante, né? O crime cibernético, ele mudou a faceta e ele se especializou, né? O ransomware, hoje, é apenas uma mídia para eu empreender um ataque. Então, eu tenho ataques múltiplos, variados, e anotem isso. A gente hoje não tem mais o ataque digital ou o ataque físico. A gente tem um ataque que eu chamo do ataque digital. Né? Digital. Com o crescente crime organizado no Brasil, tem a célula de monetização via golpe que usa o digital como parte dessa infraestrutura do crime as a service. Então, eu tenho pego muitos meios de golpe, né, tanto para empresas como para pessoas, que é em escala.
Né, assim, usam computação em nuvem, com Terraform, montam um servidor aí abaixo, quando você denunciam, por exemplo, aquela página, que era a página do golpe, vira uma página de receita, uma página de redirect do Google, tudo isso com Terraform. Então, computação em nuvem, de auto-scaling, você vê que tem gente que sabe o que está fazendo ali atrás, não é aquele golpista que está ligando. O golpista que está ligando, É cara, só o hoje é N1 o dos common caras. sense, é o N1. Assim, os caras. Então, a gente. E aí as pessoas também estão chegando isso, né? A gente. Aí estão chegando isso. Então, assim, qual é o perigo hoje? Né? É uma coisa que. É outra evolução que a gente tem de 2010 para cá, tá? É que eu sempre falei para qualquer pessoa: qualquer coisa é hackeável. Tem bit, byte é hackeável. O que é um micro-onda? Micro-onda tem um chip lá dentro. Por que você não hackeia o micro-onda? Porque são instruções que estão impressas na placa, no chip. No dia que você abrir um Bluetooth, uma Wi-Fi, você pode alterar aquela instrução. Uhum. Tão simples assim. A IoT é isso, né? Eu posso fazer uma instrução de código, aquele processador ocioso que está no micro-onda, o micro-onda parado lá, eu vou usar para, por exemplo, fazer bot para atacar alguma coisa. Então, né, é outra fronteira, né, possível quando você tiver as casas ultraconectadas. Esses elementos, né, nas nossas casas vão ser usados como bots de ataque. Porque eu estou em casa, a lavadora não está funcionando, o carro não está funcionando, micro-ondas não está funcionando, TV não está... Tudo isso é poder de processador. É mínimo, mas se eu juntar em escala, né, eu consigo empreender um ataque. Mas voltando ao que eu estava falando. Então tudo é hackeável. Uhum. Né? E hoje a gente está nessa realidade. Então hoje você tem pessoas que, por exemplo, hackeiam sistemas automotivos. Eu tenho hoje pessoas que hackeiam eletrodomésticos. Tem hoje pessoas que, por exemplo, hackeiam para roubar o carro. Né? Que os ladrões de carro já têm sistemas que se conectam via Bluetooth, né, com o carro, ou vai lá, entra na chave, faz a ignição sem quebrar nada do painel. Então você hoje, como os sistemas estão hiperconectados, você consegue uma variedade de hackers. Né? Então, por exemplo, na Kimoshiro tem gente especializada a entrar em sistemas de câmeras, em sistemas de guarita, em sistemas de portão eletrônico. Então, é digital, tem bit byte, vai ser hackeável. Você acha que... Aliás, é um risco. Casas conectadas. O que você tem para falar em relação a isso? Hoje já tem muita gente com casas totalmente conectadas. Você acha que a gente consegue, de alguma maneira, proteger? Ou não tem mais jeito? É um Não, conforto que vai nos dar risco e o risco é aceito. eu acho que é um conforto que tem um risco aceito. Se a pessoa for uma pessoa pública, exposta, né, ou lida com milhões, seja dela ou de outras pessoas, eu recomendo procurar um especialista em segurança da informação. Pode procurar aqui Kimoshiro, que Kimoshiro tem um serviço para isso. Oh, legal. Né, que a gente faz uma verificação dos teus dispositivos. Um pentest O que acontece? digital. O que eu tenho visto, tá? À medida que a gente cresce na pirâmide econômica social, naturalmente a quantidade de dispositivos na casa das pessoas aumenta. Sim. E aí, né, algumas pessoas, né, tem a casa de praia, a casa de campo, né, a casa numa cidade, a casa na outra, e a pessoa vai ficando exposta. Uhum. E aí tem um problema, né? As pessoas acreditam que estão protegidas porque compraram o equipamento mais caro, da melhor marca e tal, e a gente que trabalha em cibersegurança sabe que, né, você tem um processo de proteção e tem um processo de atualização desses itens. Então, às vezes, sim, a pessoa comprou tudo do bom e do melhor, mas o modem que está na casa dele, aquele TP-Link de 10 anos atrás, confirma que não tem mais jeito. Então, isso é uma realidade que ainda o setor doméstico está fora. A gente já teve, sim, foram poucas, tá? Não mais do que 20 pessoas, né? Empresários, políticos, que pediram para a gente fazer essa proteção física. E sim, a gente encontrou sérias vulnerabilidades,
né, que poderiam comprometer essas pessoas. Assim, comprometer as pessoas não, porque, né, não cabe aqui eu, mas trazer problemas para elas, para a família, né? Então, eu recomendo quem tem uma vida ultra conectada, tem condições, evidentemente, Uhum. né? E tem múltiplos dispositivos, chamar pessoas especializadas para fazer essa proteção. Porque o dinheiro é digital, Sim. né? E se eu for tentar invadir um alto executivo de uma empresa, é óbvio que eu não vou mandar um phishing para o e-mail corporativo dele. Eu não vou mandar um e-mail, né, um phishing para um CEO de uma SA, porque vários dos nossos amigos CISOs estão lá para isso. Mas o e-mail do filho, não. O e-mail da escola da filha, não. O e-mail pessoal da esposa, não. O e-mail da empregada, não. A atualização no Android dos empregados, não. Tem vários vetores, né, Ambio? Então, Pô, é genial porque se a gente for lá atrás, anos 80, anos 70, era muito exclusivo quando você tinha um médico da residência. sim. Você vê que a gente está se aproximando de ter um especialista ali, olha, preciso ligar para uma especialista de segurança porque a minha casa está conectada, a SLLM minha deu problema. Você vê que a gente está chegando para isso. Sim, total. Grande oportunidade, então, profissional para as pessoas. E a gente, eu escrevi Imagina. um artigo em 2014. Doutor Abian, aqui, ó. Vou ligar. Eu escrevi um artigo em 2014 que na época eu já preconizava que se as montadoras tivessem acesso, as seguradoras tivessem acesso aos dados pessoais dos automóveis. Isso em 2014. Eu falando sobre pensamento sobre uma lei geral de proteção de dados. Né? A GDPR entrou em vigor em 2018. Mas, né, isso sempre foi um tema que a privacidade, segurança e privacidade são duas coisas distintas, mas que se falam entre si. Eu já previa problemas. E tanto é que em 2023 teve um processo antitrust da Allianz e GM, Ford, que compraram, a Allianz comprou dados da GM, da Ford, de telemetria dos veículos. Né? Porque tudo é um data center hoje. É outra questão. Tá? Tudo é um data center. Sim. Sua TV é um data center sobre você. O seu carro é um data center sobre você. O seu relógio é um data center sobre você. Ah, a minha geladeira está conectada. Essa então sabe o que você gosta de comer, a hora de madrugada que você gosta de assaltar ela. Então, tudo é um data center sobre o seu estilo de vida. E esse dado, sim, será usado contra você. Comercialmente, para fins mais discretos de manipulação, ou se a pessoa está na cadeira de direção de uma empresa, tem uma informação privilegiada, né, mexe com milhões seus ou de uma companhia, ela vai ser alvo. Entendeu? Eu tenho um amigo que falou, eu não gosto de conversar com você. Porque toda vez que Fico você com medo de senta pra beber assustar. um vinho com você, eu saio paranoico. Eu falei, então, mas você não é milionário, fica tranquilo. Mas eu acho que tem um ponto importante que você trouxe, e é uma coisa que eu tava conversando até com os meninos onde eu trabalho, Abia. E casa muito nesse assunto que a gente tá conversando aqui, você e o Gus. Talvez você, ou a pessoa, não precisa ter uma casa totalmente super interconectada. No entanto, a galera tá no momento que ela tá aprendendo a criar senha forte, ela tá aprendendo a criar algumas coisas nessa linha, e aí, às vezes o cara deixa a senha do Wi-Fi dele muito exposta, ou ele Admin 1, 2, 3. ou ele não tem uma rede apartada para visitante, talvez, não sei. Sim, E é coisa tão simples. simples, não é? Sim. Que a gente começa a fazer um movimento de cultura mesmo. E a gente consegue já fazer nesse momento. Mas, e aí vai bater justamente no que eu acabei de dizer. Tem uma questão cultural. Eu tenho a impressão que a gente vai ter que sofrer alguns incidentes em casas para que aí venha um trabalho de... Existe o processo que o Abel falou lá no TechSec, em 2025, que ele falava que precisaria de pessoas, consultores de segurança da informação para casas. Cara, isso é interessante, essa ideia, né? Vamos extrapolar aqui. O mercado de IPO no Brasil está muito parado. Mas eu imagino o seguinte, você é dono de uma empresa e vai fazer um IPO. Uhum.
eu tenho todo o interesse de saber as informações que estão circulando na sua casa. Eu não vou tentar invadir sua empresa porque o pessoal de cibersegurança faz um trabalho muito bem feito. Qual é o muro mais baixo? Sua residência. Vou tentar por lá. Lá você não vai ter o CISO, não vai ter um dos nossos amigos e amigas, entendeu? Cara, a primeira vez que eu cheguei nessa conclusão da Bian, velho. De que as casas estão desprotegidas. Então, assim, quando eu falo dos altos executivos, a gente tem um programa na Kimoshiro que é o Security Angel. Um produto que executivo não tem tempo, não tem paciência. Normalmente as pessoas querem, o que eu preciso pagar para ter segurança? Você precisa pagar X, mas você vai precisar, assim como você sai do seu carro e aperta o controle para fechar seu carro, isso é inexorável. Se você não vai conseguir transferir para gente, mesmo que você pague 1 milhão para gente. Você tem que dar o comando. Tem uma Depende do parte... teu passo, da tua execução. Exatamente. Assim como você não passa a senha do cartão para ninguém, vai ter uma coisa que é seu e você precisa estar ciente. Mas é por isso que o que a gente faz aqui, que conscientizar, é fundamental. É o que vários CISOs e CISAs, né, amigos nossos falam, que é o poder da conscientização, o FIRE humano. Se você não tem o FIRE humano, esquece todo o aparato tecnológico que você tem. Uber tem uma infraestrutura de cibersegurança incrível. O que fizeram? Através de aplicativos de encontros, hackearam o diretor do Google e ele foi hackeado. Simples assim. Né? Eu vou para onde a cerca mais baixa. Isso não mudou. E não vai mudar. Só que a gente chega numa nova barreira, né? Então eu sou um político. Eu sou um militar num cargo de comando, né? Eu sou um executivo numa empresa, né? Cara, eu tenho alguns grupos têm interesses em você, têm interesses na sua informação, porque as pessoas, em 2023 eu tive uma reunião com uma empresa que fatura 3 bilhões ano. O CEO dessa empresa, um CEO novo, 55 anos, né? Virou-se para mim e falou assim: estou certo do investimento em cibersegurança. Quem é que vai querer invadir minha empresa? Óbvio, era uma empresa familiar. Se ele, na cadeira de comando de uma empresa que fatura, que tem EBITDA de 3 bilhões ano, acha isso, quem sou eu para conseguir conscientizar? Quem é o CISO dele para conseguir conscientizar? Então tem uma questão de sair do romance, sair do filme, sair dessa coisa, né, de bruxaria digital que existe, né, e mostrar para as pessoas que hoje é dinheiro, porque as pessoas ainda estão aprisionadas na ideia do hacker que está no sótão, no porão da casa, do adolescente que quer provar alguma coisa egóica, né? Por incrível que pareça, grandes dirigentes de empresa ainda estão aprisionados nessa ideia. Não raro, quando uma empresa é atacada, alguém me para no corredor, descobriu o hacker. Descobriu a hacker. Não, é um sindicato do crime. Que tem gente na Irlanda, na Grécia, no Brasil, que contrata gente no mundo todo. Num fórum hacker, os caras pediram um desenvolvedor C para fazer um módulo dentro de uma POS. Os caras têm esse nível de especificidade. Era um meta-exploit que os caras estavam desenvolvendo. Foi um trabalho, né, que eu ajudei, policial e tal, que eles estavam desenvolvendo um meta-exploit, um ATP, persistente, avançado, que tinham vários módulos, né? Parte feita em Java, parte feita em C, parte feita em Assembly. Eles contratavam as pessoas. Às vezes as pessoas estavam desenvolvendo e nem sabia que era para um artefato malicioso. O cara dava lá o bid na plataforma. Quanto você quer? $230 a hora. Os caras pagavam na hora. O cara não sabia, entregava. No final, os caras faziam o complemento disso, juntava, fazia a mescla e tinha um artefato. Então, ainda assim, muitos executivos e executivas precisam entender que a gente não está falando de nada egóico, a gente está falando de uma indústria.
de um crime as a serve que lucra e lucra muito. Por isso que eu comentei, Abel, que assim, talvez algumas pessoas, por questões culturais, precisam ver o vizinho sofrendo um incidente para ir falar assim, ô Abel, corre aqui, vai acontecer comigo também, e aí você começa todo aquele processo. E é o que a gente sempre fala aqui, a conscientização às vezes vem pela dor, porque o vizinho sim. aqui sofreu. E aí isso é muito triste, porque a gente tá falando de novo, saindo de empresas para casa, ou às vezes até de grandes empresas que estão faturando muito, que, cara, talvez não querem ser conscientizados. Sim. Porque você levantou um ponto importante, eu nunca tinha pensado dessa forma. Se um líder da cadeira de comando, que foi o que você falou, ele fala assim, por que será que eu preciso de segurança? Velho, pra você conscientizar ele é muito difícil. Até essa chave, porque a gente recebe muitas pessoas que falam, cara, a gente precisa parar de falar a linguagem técnica e falar a linguagem de negócio. Eu gosto que você polemiza. Essa é a solução mesmo ou realmente não tem jeito às vezes? Nem com a linguagem de negócio vai ter jeito para um cara como esse de, cara, eu aceito o risco, porque acho que no episódio passado, talvez com o Pedro Nuno, cara, se eu lucro 98% e perco 2% com cybercrime, ótimo. ok, velho, mantém, não vou investir. O Pedro é muito bom. Parabéns, Pedro. Eu acho que, assim, naturalmente ele tem um ponto, né? Muitos anos de mercado, trabalhando em bancos e tal. Essa compra do risco, os altos executivos sabem fazer muito bem. Mas o que acontece é que no Brasil a gente tem uma questão de risco muito empírica, muito ad hoc. Mesmo grandes instituições não sabem exatamente quanto que custa aquele risco. Uma prova disso é que até hoje o seguro de cyber é caro, muitas empresas não têm, porque as próprias seguradoras têm dificuldade de avaliar o prêmio do seguro. E às vezes nem aceita, né? E nem aceita, porque eu não sei se isso vai me dar um prejuízo de 3 milhões ou 20 milhões. Cara. Né? Então, assim, alguns riscos, mesmo com toda a expertise desses altos executivos, são comprados um pouco ad hoc, no feeling, no sentimento. E uma hora, esse feeling, esse sentimento... Pode se perder. Pode se perder. Uma história, que eu não vou dizer aqui quem é de compra de risco. E um assunto polêmico. Né? Pago ou não pago resgate por hacker? O FBI, CIA, Interpol fala sempre que não. Mas será que é não sempre? Caso essa empresa brasileira, alguns vão saber quem é, estava com as suas operações na Austrália, parte dos Estados Unidos, algumas no Brasil, parado. E tinha um produto muito perecível. Então, esse prejuízo já estava contabilizado. Né? Produto muito perecível, estava na esteira, parado, maquinário, né? O OT deles, né? A automação foi paralisada. E cada minuto contava. Só que eles vendiam e vendem para países, né, de origem muçulmana, árabe e judaica. E para vender o produto deles nessas origens, tem todo, além das certificações sanitárias, algumas partes têm umas certificações religiosas, que você precisa chamar, né, o pessoal para cá, pagar hospedagem, que isso, nessa altura do campeonato, era nada. Só que, para fazer isso, tinha um dia certo do mês. Não era uma coisa que se resolvia com dinheiro. Tinha lá a lua do não sei o que, não sei o que. Eu falava assim, o resgate é 11 milhões de dólares. Um alto executivo assim do fundo da cadeira, acho que era jurídico, alguma coisa, paga. Mas aí alguém de uma consultoria falou assim, não, mas a gente não sabe, ele paga. Porque ele fez uma conta rápida, que eles tinham que ficar 20 e tantos dias sem vender. Porque para fazer essa certificação religiosa, né, a empresa ia ficar sem poder vender para esses compradores. Sim. Isso é uma coisa que, obviamente, né, o CISO da época não sabia, eu não sabia. Tem coisas que a gente não sabe porque é tão detalhe do negócio. Então, o que eu acho, né, é que, no fundo,
esse business de cibersegurança é um eterno aprendizado de compra de risco e é uma troca de conhecimento. Eu preciso falar para o executivo e até a última barreira de tentativa de mostrar o risco para ele, o risco que eu sei muito bem, para ele me contradizer que está comprando um risco consciente. Que talvez ele compre o risco conforme o Pedro falou. Né? Mas talvez ele esteja comprando um risco no... O vento está indo para onde? Sim. E eu tenho visto, na minha prática, e outros CISOs também, que muita gente tem comprado risco. Ah, o vento está para lá, vou para lá agora. Não usa nenhuma bússola para ver, entendeu? Polêmica. Vamos lá. Paga ou não paga? Pagaram, né? Não. Você, que recomendação você nos dá? Cara, assim, se você vai ficar parado, vai demitir pessoas, paga. Se você tem caixa para isso, paga. E há retorno? Há certeza do retorno? O business do cara é esse. Alguém veio falar isso, né? Entendeu? Se você pagar e ele não devolver, esse sindicato, os outros hackers vão hackear eles e vão matar eles porque tá danificando o trabalho deles. Pô, O business dele é esse. Kaique Barqueta disse isso. Exato, Kaique. Entendeu? Pô, é Assim, isso. Os caras se queimam, né, na cena deles. Ah, Interpol, Como que CIA pode, e tal. Né? O business dele É o isso. estatuto, mano. É o estatuto É dos isso. caras. É o estatuto. Né? Louco. Vamos recuperar sem negociar com bandido? É óbvio. Uhum. Gente, emprego, família, né? Empresa parada. Parada, quando eu falo, de uma forma que, cara, ela pode não se recuperar. Não tem pode, jeito. né? Eu, pelo menos, né, do ponto de vista humanitário, eu vou ter que demitir 200 pessoas? Não. A gente consegue pagar? Consegue, então vamos pagar. Vamos negociar. Kimoshiro Cybersecurity, conta pra gente um pouco dessa história. Propósito. Eu gosto muito de entender porquê do nome, porquê do logo. Eu sou desse cara aí, da identidade. Conta um pouco. Kimoshiro, primeiro, Kimoshiro é uma palavra que todo mundo acha que é japonês, mas não é. Kimoshiro é a palavra Kimoshire, que na língua Xaninka, que é a língua da minha mãe, língua da minha família, né, da minha família indígena. Sim, eu sou um hacker indígena. Né? Isso é um outro trocadilho que eu adoro brincar. Quando alguém fala assim, nunca vi um hacker indígena. Eu gosto de levantar a mão. E essa piada eu brinco já há não sei quantos anos e sempre rio dela. Depois fala também, se você tiver acesso já, desculpa interromper, mas como que tá a cultura de cyber no meio indígena? Vou falar sobre isso. Então, Kimoshiri é felicidade na língua xaninka. Né? E aí eu botei o O numa tradução porque eu sabia que eu não ia ter domínio registrado, né? Eu nem preciso pagar o Google, ele já aparece. E aí, como é que foi, né, a história do Kimoshiro? Eu tive a minha filha, né, aquela coisa que eu estava te falando, e durante um ano eu não vi nada da vida dela porque, né, trabalhava com cyber no mercado financeiro. Era uma vida fácil, né? Horário para comer, conseguia chegar, ver ela, né, engateando, só que não. Eu falei, cara, isso está muito errado. Eu já trabalhei muito na minha vida, vamos mudar isso. E aí eu tinha alguns sonhos, né? Aí, desde 2012 eu escuto o mercado cyber, e ainda é falado até hoje, né? Quase 14 anos depois, que não tem gente para trabalhar. E eu gosto de estudar as coisas. Eu falei, tem alguma coisa errada. Isso é uma coisa que me incomodava. Eu falei assim, como que não tem gente? Tá, no primeiro ano, ok, no segundo, mas na época era 2019. Até hoje, eu estou escutando essa história há 7 anos, não deu tempo para formar, não deu tempo para as universidades corporativas das empresas formarem gente. E naquela época eu já tinha me dado conta, eu entrava no TI mesmo, né? TI mesmo, não cyber. Contava as mulheres. E normalmente era analista de negócio. Aí já, eu sempre fui. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu entrava nos TIs assim, falo, cara, falta figura e presença feminina.
Falta figura e presença de gente negra, parda, índia. Tem alguma coisa errada. E como eu fiz muito programa social, né, ainda faço, eu ia nas comunidades, nos bairros afastados, em faculdades, né, de bairro, cursos técnicos de bairro. Muita gente talentosa querendo entrar no mercado. E a conta, sabe, não fechava. Uhum. Então, o primeiro insight que eu tive foi, quando eu tiver a minha empresa, eu vou, né, procurar contratar e reter esses talentos. Que não significa que seja fácil, tá? Eu escolhi outro tipo de dor. E esse foi o primeiro ponto. O outro ponto foi que toda vez que eu ia contratar cyber, era um negócio muito caro. Até mesmo para empresas que eu tinha um bom budget, era fechar tudo que eu queria. Então eu vi duas oportunidades, né? Do ponto de vista social e econômico, onde eu conseguiria uma mão de obra muito boa, né? Por um preço mais atraente, e na ponta cliente eu conseguiria atingir uma parcela de clientes que não tinham para onde correr e não tem para onde correr até hoje. Então tem muitas empresas grandes no Brasil que têm um bom faturamento, mas dentro de mercado de tecnologia, se for puxar um relatório do Gartner, elas são consideradas SMB, Small Business. Né? E eles vão comprar alguma coisa de cyber, não conseguem porque não tem budget, é caro. A Kimoshiro foi fundada para isso. Né? Ao longo da minha carreira eu vi essas coisas, senti na pele. E aí a primeira questão que pouca gente sabe da Kimoshiro, que Kimoshiro tem a obrigatoriedade de ter 50% do seu quadro mulher. Ah, então, você desde a sua isso. Desde a sua formação. É óbvio, a gente tem flutuações, mas assim, você entra, né? A estrutura de comando da Kimoshiro sou eu, uma mulher e outro homem. Né? E a equipe, hoje tem até mais mulheres do que homens. Então essa foi a primeira questão. Interessante. A outra questão é, vamos combinar para uma pessoa ser de um red team? Né? Ela precisa saber fazer. Se vai estudar ou não, aí é uma outra questão. Aí entra, sim, né? Você, o que você consegue hackear? Me mostra aí. Faz um cale. Não, eu consigo capturar aqui o sinal de radiofrequência do portão, consigo fazer isso. Então, onde é que a gente pode aproveitar esse recurso? Tá bom, então, seu português está aqui ruim, vamos começar a estudar. Vamos, a gente paga aulas particulares de inglês, né? Não paga o curso. E a pessoa entrar numa faculdade. Óbvio que a gente prefere que entre numa pública. Né? Mas se entrar numa paga, a gente ajuda. Então, e óbvio, né? Tem já pessoas que vêm formadas, mas de programas sociais que a gente pega. E eu tenho sido muito feliz. E a gente perde. Aí entra um ponto que todos os empresários me falam, mas você perde muita gente, BP. E perco com o coração cheio. É porque você dá um acesso a essa pessoa inicial, ela se forma, outros gigantes vão querer coletar. Exatamente. E pagando muito mais. Pagando muito mais. E perco feliz. O que pouco empresário sabe é o poder de transformação de uma ascensão, ainda que pouca, social de uma pessoa dessa na comunidade que ela vive. Porra, demais, cara. Primeiro, a questão da economia circular. Né? Então, por exemplo, a Kimoshiro ela é full home office. É exemplo dos indianos. Por quê? Eu tenho gente do Amapá na Kimoshiro. Né? Então, você é talentoso. É um desafio trabalhar com home office? É um desafio. Né? A gente precisa ter indicadores, um acompanhamento, um comando controle mais preciso, mais tecnológico. Mas a gente tem sido feliz. Não sei se daqui a 5 anos eu vou continuar mantendo isso, mas a gente tem sido feliz e tem sido grato, porque eu tenho gente de Goiás, tenho gente de N estados da federação que eu não conseguiria contratar. Teria que contratar no Rio, Eixo, São Paulo. Né? E isso me dá uma diversidade na empresa de entender o Brasil muito boa. De entender as coisas, né? Com outra questão. E aí sobre a questão da economia circular. Imagina que essa pessoa do Amapá ganha 3 mil,
3 mil no Rio e São Paulo não é nada. Né? Imagina no Amapá. Né? Essa pessoa está fazendo uma transferência de renda, está indo na farmácia, está indo no mercado. Que legal, cara. E tem uma coisa, as pessoas olham para aquela pessoa, porque isso aconteceu comigo, e falam o que ele e ela fizeram para ter essa mudança na vida. Sim, Eu com quero certeza. fazer também. Sim. Você abre um mundo na cabeça das pessoas que estão vendo. Exatamente. É uma caixa de Pandora. Né? Quando você dá um trabalho dignificante, que muda a relação de consumo, uma área pobre, né? Você começa a mostrar às pessoas que é capaz, né, de mudar isso. Então, eu sou extremamente grato com esse modelo. É um modelo diferente e difícil. Né? Todos os amigos meus de empresas de cyber, que um dia eu contratei e hoje são amigos, me falam que é um modelo difícil. É um modelo difícil. Mas é um modelo que a gente sabe muito bem. A gente tem um clima organizacional na Kimoshiro super bom. Um outro preceito. Eu já trabalhei em empresa tóxica. Tóxica mesmo. Né? Uhum. E a experiência desse lugar que eu passei foi uma experiência que eu falei que eu não queria passar isso nunca mais e não queria que as pessoas passassem. Né? Então, toda essa experiência a gente coloca. Então, o clima organizacional é fundamental para a gente. Então, a gente tem uma bateria de entrevistas, né, e testes para saber se a pessoa cabe na Kimoshiro. A gente tem uma coisa muito legal, né, que eu copiei do exército americano, que é train to train. Você imagina, você manda uma tropa para um país que não fala a sua língua e tal, não dá para você ficar mandando gente que sabe de alguma disciplina para lá. Você treina uma equipe, que essa equipe vai treinar outra. Isso a gente tem na Kimoshiro. Esse conceito a gente usa da seguinte maneira. Você entrou na Kimoshiro, já tem 6 meses de estagiário. Você vai participar como ouvinte da entrevista até mesmo de uma pessoa que vai ser acima de você. Porque a gente quer que essa pessoa capte o feeling. E sim, já teve pessoas que falaram, não sei, eu acho que eu não gostaria de trabalhar com Interessante. essa pessoa. Entendeu? Você tem uma missão, pô. Você tá cumprindo uma missão. É sério. É verdade. Transcende a questão. E você fala com um Aqui. brilho no olhar que não é todo mundo que tem. Parabéns, cara. Porque É um amor mesmo pela causa, não pela Kimoshiro em si. Existe um amor pela Kimoshiro, claro, porque mas paga as o amor pela causa é muito além. Porque o que acontece? Eu fui esse jovem que alguém acreditou. Tive emprego tóxico? Tive. Mas tive muita gente que acreditou em mim. Tive muita gente que desacreditou. Né? Tive mais gente que desacreditou, né, do que acredita. E até hoje, né, porque o racismo estrutural é uma coisa que existe. Tá? As pessoas falam que não. Quando eu estou de terno, o tratamento é um. Quando eu saio de um carro X, o tratamento é um. Até semana retrasada, eu estava em Curitiba com minha esposa, né, no Hotel 5 Estrelas, e o garçom da minha cor atendeu minha esposa todo o tempo, mas em momento nenhum se dirigiu a palavra para mim. Sim. E aí eu falei, você não vai anotar o meu pedido? Óbvio. Né, eu já tenho a sensibilidade para ler esses detalhes e é importante a gente se colocar contra essas coisas do sistema com ternura. Então eu já fui essa pessoa desacreditada. Né? Eu tive um líder que me chamou de zebra. Zebra vocês sabem quem é, né? Aquela Sim. pessoa que tá ali porque deu sorte, não por competência. Enfim, o filho dele mandou até já currículo para minha empresa, mas não passou e eu nem tenho nada, né? Porque não passou por mim mesmo, eu só soube depois. Que ele arrumou meu WhatsApp e mandou uma mensagem. Mas enfim, assim, a gente precisa acreditar nas pessoas. Tem muitas pessoas que a gente dá N oportunidades e não dão em nada. Mas tem pessoas que basta você abrir uma porta. Sim. Né? Essa pessoa vai virar uma diretora do Kimoshiro? Provavelmente não.
Mas essa pessoa vai olhar para Kimoshiro como aquela porta iluminada que era o que ela precisava na vida dela. E ela vai olhar essa porta e em algum momento da vida dela, daqui a 10, daqui a 20 anos, vai falar, eu preciso fazer isso de alguma forma. Muito. Na hora que bater na mesa dela, sabe, um currículo de um jovem, de uma jovem de comunidade, né? De um bairro pobre, ele vai dar a chance. Ela vai dar a chance. Então eu acho que liderança, empreendimento é isso. Então aqui Kimoshiro basicamente é isso. Vocês. Pode fazer jabá? Vai Com lá. certeza. Então vocês amigos cisos e cisas que estão aí com o budget apertado, consulta a gente. A gente, não estou falando de preço, estou falando de valor. Kimoshiro tem bom valor. Todas as empresas de cibersegurança do Brasil, a grande maioria conheço os donos, admiro, mas a gente tem um valor muito bom. Procura a gente, dá uma oportunidade para a gente, que vocês vão se surpreender com a qualidade e com o valor que a gente tem. Show demais. Vamos falar dessa parte indígena? Como que tá a tecnologia dentro desse meio? Teve uma época que teve uma discussão muito grande sobre como que a digitalização das pessoas estavam acontecendo. Na época, a gente estava ainda falando do Facebook. Independente dos debates sobre as partes negativas das redes sociais, o Facebook e o Instagram tiveram um papel fundamental na desconstrução do mito de dificuldade de acessar dispositivos tecnológicos. Parece complicado o que eu estou falando. Mas as pessoas, pelo menos de origem mais humilde, né, tinham medo, né, de mexer em computadores, mexer em celular. Então a rede social, né, ela quebrou esta barreira. Então, de uma maneira muito orgânica, intuitiva, e o algoritmo é feito para viciar, fez com que essas pessoas tivessem essa entrada. O Facebook começa no microcomputador com tela e migra para o aparelho celular. Então, você vê hoje muitas comunidades indígenas usando, né, tecnologia de maneira ampla, né? As suas hortas familiares usam drones, usam internet por satélite. Agora, eu tenho um sonho, naturalmente, né, de pegar alguns jovens de comunidades, até mesmo lá do Acre e tal, e botar para estudar tecnologia e cibersegurança. Né? Mas isso é um projeto, né, que eu precisaria ter apoio governamental, precisaria ter apoio de outros empresários, que aqui no Kimoshiro não tem fundo suficiente para isso. E quando fala apoio governamental, é uma coisa que me incomoda. Né? Durante muito tempo eu não quis que a Kimoshiro tivesse contratos com o governo. Né? Porque eu não quero que fique... Né? Eu tenho uma carreira, mas eu tenho um nome no meio acadêmico, no meio empresarial. Então eu não quero que paire qualquer tipo de sombra de dúvida sobre os contratos da Kimoshiro. Então a gente está dando esse passo com muita serenidade, né? Sendo muito parcimonioso, mas já existem, né, pessoas indígenas trabalhando com tecnologia nas suas mais diversas formas. Especificamente com cyber é mais raro. Entendi. Qual que é a etnia do teu? Axaninca. E existe em que região hoje? Alto Juruá, no Acre, né? Caxanica. Porque os Axanicas, eles, na verdade, vieram imigrados do Peru, né? Então... Eu adoro as pessoas que conhecem sua história, sabe? Sim, é incrível, cara. Isso é fantástico, velho. As pessoas, eu tenho amigos assim que falam assim, você não parece com índio. Aqueles estereótipos, né? Cadê o cabelo lisinho e tal? Muita gente não sabe o cabelo lisinho, gente. É o seguinte, isso vem da época dos jesuítas. Porque se pegava uma cuia de coco, colocava na cabeça das pessoas, das crianças, cortava o cabelo e passava óleo para eles não pegar os piolhos dos povos brancos. Então aquele cabelinho, né,
cortadinho assim, aquilo não é tupi-guarani, aquilo foi uma invenção dos jesuítas para os índios não terem piolho. E existem tipos de cabelos indígenas os mais diversos possíveis. E aí eu tenho um amigo que quando olha uma foto de uma xaninca, eu falo, cara, igualzinho, não sei o quê, eu vi teu irmão lá, não sei o quê. Que legal. Mas é isso. Incrível. 1 minuto no terminal. Vamos parar 1 minuto no terminal então, Abian. É o momento que a gente vai acessar o seu root aí. Bate bola, jogo rápido, beleza? Bora lá. Então simbora. Fala pra gente qual que é a sua maior inspiração. A minha maior inspiração é hoje a gente ter uma mudança do ciclo social. Beleza. Filme? Filme recente que eu gosto mesmo é Prometheus de 2012 do Ridley Scott, que é da franquia Alien, e um outro é Interestelar. Sensacional. Música que te representa. Bad Are Burning, do Midnight Oil. O preconceito, 3 pontinhos. O preconceito é estrutural e existe. Você recarrega as suas energias. Na montanha. Abian em uma palavra. Abian em uma palavra. Uma palavra? Dificultou, né? Coração. Boa. O mundo precisa, 3 pontinhos. De pessoas com bondade sincera. Muito bom. Fechamos Abian em uma palavra, referência. Boa. Muito bom, Gu. Vamos lá, momento Bora Conscientizar. Para Abian, o seu momento de mensagem final para o nosso público, a mensagem que você quiser. Eu acho que cibersegurança para mim é um tema que eu amo desde criança. Para mim é pesquisa, é ganha-pão, é mudança social. Mas para todo mundo que puder ouvir, né, essa mensagem, eu acho que cibersegurança é um direito, é uma necessidade das pessoas para a vida. Privacidade de dados não é mais para quem, quando, é para todos. Então, sim, o seu dado vale dinheiro, seja ele qual for. Tome cuidado, esteja atento, leia, se informe, para além do mainstream hacker. O que você achou da tua primeira vez no estúdio, dessa experiência? Cara, No estúdio do TechSec, né? o fato de dar aula me ajuda, me deixa tranquilo, né? Mas tava uma coisa assim de falar assim, pô, até hoje eu não tinha ido lá no estúdio. Confesso que deu assim um cheque, falei, pô, finalmente. Que legal, velho. Tô muito feliz com a sua presença. Obrigado por ser essa pessoa que representa tanto na minha vida. Você é um cara que desde o início do TechSec participou, desde o início me deu muitas dicas. Você faz parte de tudo isso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Abian. Acho que é uma coisa que, assim, o Felipe, né, que ficou no lugar de Ciso lá na Alus, ele me falou uma frase muito poderosa que eu nunca tinha olhado, né? Eu passei por várias áreas dentro de TI. Infra, desenvolvimento, compliance, tal, e óbvio, cibersegurança. E ele falou, num evento se encontrou comigo, super feliz, que ele era de infra e ficou na minha cadeira, né? Eu fiz de propósito, porque ele era o cara que nunca queria fazer as coisas. Sim. Eu botei na cadeira que tinha que fazer. Aí ele falou assim, uma das coisas mais impressionantes que eu olho na comunidade de cibersegurança é como vocês são unidos. Aquilo me marcou até hoje. Para você, Felipe. Que legal. Mestre, obrigado. Você é um cara... E eu falo você porque... Eu sei que você é mais velho do que a gente, mas você tem um... Você não envelhece não. Mas você tem um espírito muito jovial, cara. Mestre, obrigado. Você é um cara bom de se ouvir. De verdade, assim. Eu nunca falei isso pra ninguém, assim, eu acho que aqui no podcast. Mas eu pegaria uma rede facilmente e ficaria proseando aqui. Muito legal mesmo. É sempre bom te ouvir sobre diversos assuntos, não só sobre cibersegurança. Enfim, é enriquecedor. Obrigado. Obrigado e até a vocês. como nosso mentor, essa pessoa que nos inspira bastante, que dica, que você falaria pra mim, pro Josu, assim, Abian? Do alto da tua sabedoria que você tem, uma sabedoria ancestral. Eu acho que, assim, a jornada que vocês estão construindo, talvez vocês não tenham a dimensão do que vocês estão construindo hoje, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que entendimento é pretérito perfeito. É pretérito futuro. Porque, de fato, a gente só entende lá na frente. Vocês estão construindo uma coisa muito importante que vai ser a base dos profissionais de cibersegurança, né, para daqui a uns anos, né?
Então, daqui a 5, 7, 10 anos, você olha assim, "Ih, olha, eu assisti um episódio seu quando eu era adolescente e decidi estudar por causa de vocês." Então, assim, o que eu acho é que vocês devem continuar. Eu acho que a gente precisa tocar nos temas sociais e econômicos que são importantes para o nosso desenvolvimento, enquanto país, enquanto nação, enquanto comunidade, né? Para independente da visão religiosa, visão política, negros, pardos, índios, mulheres, somos todos, né, da mesma bandeira, o mesmo idioma, e a gente está aqui para ver o melhor, né? Me incomoda muito ver pessoas em estado pedinte, né? E eu gostaria sim de olhar o mundo diferente. Eu acho que vocês estão construindo isso, né? Então, assim, continuem fazendo, isso é muito bom, né? E sempre vão atrás de pessoas que consigam estar nesse sentimento. Parabéns para vocês. É isso, sem palavras, gente. Eu amo muito esse cara. Mas é isso, finalizando o EP de hoje, agradecendo aos nossos patrocinadores Hacker Rangers, Apura, Trend Micro, G2 Brindes Personalizados e você, TechSacker, que nos acompanha. Você aí, a galera do Abian, que tá assistindo aí das comunidades da Kimoshiro, parabéns. Vida longa Kimoshiro, inclusive. Vida longa Kimoshiro. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar. Valeu. Muito bom. Que momento. Cara, você me emociona, velho. Esse episódio é uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio de Hacker Rangers, Apura, Trend Micro e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.